O texto diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, diz o texto. É muito importante compreender isto aqui. Deus terminará a obra que começou em nós. O que nós temos aqui é o que os gramáticos da língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, os gramáticos chamam de um futuro progressivo. O que é um futuro progressivo? É algo que vai acontecer num futuro próximo ou distante, mas de modo lento, de modo progressivo, como diz a própria expressão. É um futuro progressivo. As coisas vão acontecendo lentamente, ou seja, Deus vai completar a sua obra aos poucos. O que isso significa? Isso significa que o Deus que salva, o Deus que nos salvou, que colocou em nós a disposição de crer em Cristo, começou a boa obra de salvação, de recriação em nós. Esse Deus também é certeza, o apóstolo Paulo diz que isso é certo, é certeza absoluta. Esse Deus também vai realizar aos poucos uma obra de crescimento, de aperfeiçoamento em nós. Isso então significa que a verdadeira salvação não é estática. Ela não é um ponto no passado, algo que aconteceu e fica ali aquele pontinho inerte, eu fui salvo e tudo terminou lá. Não. A salvação verdadeira é dinâmica. Ela começa num ponto da minha história e ela, de alguma forma, ela vai se protraindo no tempo por meio do crescimento espiritual e da santificação. Isso é importante por quê? Porque isso nos ajuda a detectar quem realmente é crente. Quem realmente é crente? Quem são os crentes de verdade? Os crentes de verdade, à luz de um texto como esse, são aqueles que creram em Cristo, ok? Isso é óbvio, esse é o ponto de partida, é o início da boa obra, mas são também pessoas, não somente que creram em Cristo, são pessoas que a partir do dia em que creram em Cristo, se tornaram alvos do trabalho dele. Ou seja, o crente é alguém que vai mudando com o passar do tempo, mudando para melhor. Ele vai crescendo espiritualmente. Se você conhece alguém que fala que é crente, e ele permanece do mesmo jeito, nas mesmas condições, nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, acalentando os mesmos desvios, os mesmos pecados que ele acalentava ao tempo da incredulidade, não cresceu nada, há algo estranho aí. Quando nós olhamos na Escritura e vemos o que é realmente o homem salvo, nós aprendemos isso. O homem salvo é alguém que Deus começou uma obra em que Ele planta a fé na pessoa, faz ela nascer de novo, é uma nova criação, mas não para nisso. Ele vai seguindo nessa obra, e essa pessoa se transforma num cooperador. Ele quer estar ali com os irmãos, ele quer participar da expansão do reino, da obra de expansão do reino, ele quer se envolver nisso, ele está crescendo, ele está amadurecendo, ele quer adquirir conhecimento cada vez maior da verdade, ele tem sede disso. Ele quer conhecer a Deus mais e mais para fazer a sua vontade. Ele quer frutificar, ele quer ser cheio do fruto. E esses frutos aparecem, ele é assim. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra está atuando e trabalhando mais e mais na pessoa. Então é muito importante isso que Paulo ensina nesse versículo para que nós avaliemos a nossa vida cristã. Se você é um bebê, diz lá, eu sou crente. E ao longo dos anos, nada mudou. Você está lá, fossilizado, engessado, inalterado em tudo. Não cresceu em nada. Não mudou nada. Tudo permanece igual, desculpe. O seu cristianismo é uma fábula. É algo meramente uma anuência mental, talvez, uma simpatia, talvez, que você tenha desenvolvido em relação às coisas ligadas à fé.
mas você não nasceu de novo. A boa obra não começou em você. E não tendo começado, ela não vai se desenvolvendo. Se esse é o seu caso, se você vai a uma igreja há muito tempo e fala, eu sou evangélico. Você vai numa igreja há muito tempo e fala, eu sou crente. E nada muda na sua vida, não há crescimento espiritual, não há cooperação, não há crescimento no conhecimento, não há fruto na sua vida. Se isso acontece, se essa é a realidade, você tem que avaliar se realmente aquele, os Deus dos céus, aquele mencionado aqui, começou boa obra em você. Se você realmente nasceu de novo. Porque aquele que começa a boa obra, ele a completa. Ele vai trabalhando na pessoa ao longo dos anos.